Você já pensou em viver de renda passiva? Muitos jovens acham que a aposentadoria é algo distante, mas ignorar o planejamento financeiro agora pode custar caro no futuro. No episódio de hoje do Planejar para a Vida, a gente vai conhecer a história do Matheus. Ele tem 34 anos e já trabalha para construir patrimônio e viver da renda gerada pela compra e venda de imóveis. Ele sabe que há riscos e desafios no caminho e quer aprender a proteger o seu dinheiro da melhor forma. Quem nos ajuda a transformar essa experiência em aprendizado é a planejadora financeira CFP, Andy de Santos. Então fica com a gente para entender os caminhos para você também construir a sua liberdade financeira. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse episódio com quem também quer começar cedo a pensar no futuro. E se você quiser ajuda profissional, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e encontre um planejador financeiro lá no site da Planejar para te ajudar a cuidar do seu dinheiro. Planejar para a vida. Quem se planeja tem futuro. Olá, seja bem-vindo ao Planejar para a Vida, o podcast da Planejar. Eu sou a Thaís Pessoa e estou aqui para te contar a cada episódio que o planejamento financeiro pode sim transformar a sua vida. Nesta temporada, a gente está falando de aposentadoria. E quem vem contar o que tem feito para se aposentar bem é o Matheus Gimenez. Ele tem 34 anos e uma estratégia clara: comprar e vender imóveis para construir renda passiva. Bem-vindo, Matheus. Obrigado. E você sabe, sempre que tem alguém com dúvidas, tem também um planejador financeiro CFP para ajudar a responder as perguntas. E quem conversa com a gente hoje é a Andy de Santos. Bem-vinda, Andy. Obrigada, Thaís. Muito feliz de ter vocês aqui no episódio. Eu já gostei de saber da estratégia do Matheus de comprar e vender imóveis. A gente vai descobrir que estratégia é essa e como fazer dar certo. Mas, Andy, eu queria começar com você pedindo para você se apresentar, contar como que você trabalha com planejamento financeiro, como que é a sua carreira e como que você chegou à certificação CFP. Bom, obrigada pela oportunidade. Eu vim do mercado financeiro, trabalhei em instituição financeira por muitos anos, trabalhava na área de educação. Em um certo momento, me convidaram para desenvolver programas de educação para os bancários, porque os bancários estavam se endividando e aquilo me chamou a atenção. E eu fui estudar psicologia econômica para desenvolver os programas de educação financeira. E um dos programas era justamente desenvolver o bancário como orientador financeiro. Nós contratamos um consultor, planejador CFP, e nós fizemos clínicas de orientação financeira, e essa experiência me picou, né? O bichinho da consultoria, do planejamento, chegou em mim de uma maneira muito forte, e aí eu comecei a desenvolver meu trabalho como consultora já há mais de 10 anos, mas a certificação acabou chegando um pouco depois, por questões também, né, de vida, pandemia e tudo mais. Eu conquistei minha certificação ano passado e para mim foi assim uma grande conquista na minha vida. Eu tinha muito sonho disso e foi muito importante. Entrou aí para o time de excelência no planejamento financeiro, Sem dúvida, sem dúvida. E aí, então, você atende clientes no dia a dia, como o Matheus, que é seu cliente mesmo, Sim, né? o Matheus é meu cliente e, bom, acho que ele vai contar um pouco de por que ele me procurou, mas sim, atendo vários clientes de diferentes perfis e isso é muito fascinante, porque a gente tem o impacto real na vida das pessoas do trabalho do planejamento financeiro. Que legal. Então, Matheus, agora a gente vai te ouvir para saber que impacto real é esse. Conta pra gente, como que você teve a ideia primeiro de procurar um planejador financeiro, uma planejadora financeira, e como que você lida com dinheiro? Quem é o Matheus? Bom, tenho 34 anos, trabalho na área de TI e eu não lido ainda nada bem com dinheiro. Isso não é muito para mim. Eu não sei quanto eu gasto, não sei quanto sobra. Ela que tá me ajudando um pouquinho agora. E eu achei ela meio que sem querer. Primeiro eu tentei alguns corretores, em alguns bancos que eu tive cadastro. E, bem, como não tinha muita coisa, eu não sei se é por isso, se eles não têm tempo, qual que foi, que eles não me atenderam muito bem. E eu nem sabia que existia um profissional específico para isso. Eu achei ela sem querer numa propaganda que a filha dela postou no Instagram. Olha que legal. E eu falei, vamos ver o que é isso aí, né? E aí fui conversar com ela falou o valor, eu falei, pô, não é, dá para pagar, né? É um Dá valor para pagar. que compensa.
E aí tudo se resolveu. Aí tudo começou a dar certo, aí eu tripliquei a renda passiva e Não, e a foi a gente melhor coisa que eu fiz atualmente, a melhor decisão que eu tomei recentemente. e a gente tá e a gente, né, as pessoas têm a ideia que se planejar financeiramente é muito difícil e muito complicado. E na verdade, se você começar, você já tá dando um grande passo na sua vida, né, acho que Uhum. foi um pouquinho isso que o Matheus contou, ele começou, mas você começou e você comprou um imóvel e teve a ideia de usar esse imóvel para fazer renda e já inclusive pensando numa aposentadoria que parece, para quem tem 30 anos, que tá distante, mas não tá tão distante assim, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa ideia que você teve quando você comprou o imóvel e Uhum. como que você vê esse imóvel hoje. Então, na verdade, eu comprei imóvel para morar. Eu não comecei a comprar o imóvel com essa ideia. Só que aí eu percebi que, assim, os juros é altíssimo. Tipo assim, chega na casa dos milhões o total que fica ao longo do tempo. Pensei, pô, não vale a pena, né, ficar pagando esse monte de juros. Se eu vender, rende quanto? Fui no corretor ver quanto que rendia. Falei, pô, mas eu paguei esse tanto aqui, né? Se for render tudo isso, já meio que dobra esse valor. Se dobra esse valor, num raio de 2, 3 anos, eu não conheço mais nenhum investimento que rende esse tanto. E aí fiz uns cálculos malucos que eu pensei, pô, em 10 anos dá pra conseguir ficar milionário e talvez eu consiga me aposentar. E aí eu vou testar essa ideia ainda, né? Ainda tá pra acontecer isso aí. Bom, então, falou milionário, acho que tá no momento da gente abrir a nossa clínica financeira, porque a gente vai entender, Andy, dá para ficar milionário comprando um imóvel, vendendo? Por exemplo, eu tô entendendo que o seu imóvel tinha um valor e você acredita que consegue vender ele pelo dobro do valor daqui a alguns anos. Não o dobro do valor, né? Eu vou lucrar o dobro. É um Como que você pouco vai diferente. lucrar o dobro? Me conta. Porque eu investi mais ou menos uns 90, 100 mil e ele vai render outros 100, mas o valor não é exatamente o dobro. Ah, entendi. Mas você vai colocar esses 90 mil, você vai vender, Já tá lá os 90 mil. mas tá aplicado no imóvel. Isso. E aí Aí você vai quando eu vender o vender, eu vou imóvel pegar quando ele 100 de estiver lucro. pronto. Ah, Aí vou entendi. quitar o financiamento, que provavelmente eu vou ter que pagar um pouquinho. E aí o resto, O resto ele o resto faz a o gente quê, Andy? Vamos reinveste. para nossa Ah, clínica. bom, então. Primeira questão, né? Primeiro, eu fico muito feliz de saber que tem pessoas nessa faixa etária, né, com 30 e poucos anos, já pensando na sua aposentadoria, já pensando em estratégias para se aposentar, para conquistar sua liberdade financeira. Né? Acho que isso é o principal. E aí, a forma de fazer isso, né, como eu sempre falo que direcionar tudo para um único investimento, seja imóveis, seja renda fixa, seja ações, é o que gera mais risco. Então, no nosso trabalho, a gente tem conversado um pouco sobre como diversificar isso. E não tem nada de errado na ideia de comprar e vender imóveis. Inclusive, o Matheus, ele comprou na planta, que é um imóvel que geralmente você consegue com valor menor, e aí depois que o imóvel está pronto, ele valoriza e a tendência é que você consiga de fato pagar, né, o que você deve e obter um lucro. Essa é a ideia dele originalmente. Mas a gente está avaliando, né, por exemplo, uma questão que ele não colocou na ponta do lápis é o imposto que precisaria pagar, né, no caso, na venda do imóvel. Então, a gente precisa considerar todas as variáveis e todos os fatores na hora de definir uma estratégia, ou mais de uma, de preferência, para se aposentar, né, para construir esse patrimônio para aposentadoria. E aí, no caso dele, então, 34 anos, ele tem uma renda, ele gasta menos do que ele ganha, é isso, Matheus? Uhum. Sem querer, mas é. Sem querer, mas que bom, né? Porque já é uma forma de você ser organizado, você gastar menos do que você ganha. E aí, esse dinheiro do imóvel, então, ele pode ficar todo nessa caixinha da aposentadoria. Pode ficar tudo na caixinha da aposentadoria, mas o que ele não comentou é que ele também tem outros investimentos, né? Porque o trabalho nosso é justamente essa diversificação. Então, nessa carteira de investimentos que não estão direcionados para o imóvel, ele vai também construindo uma liquidez, porque o imóvel, ele é um bem que ele não é líquido. Então, se você investe todo o seu dinheiro em imóveis,
o seu patrimônio fica imobilizado, né? O próprio nome já diz. E isso faz com que você perca liquidez, que é a disponibilidade do dinheiro. Então, se acontece um imprevisto, uma emergência, ou uma necessidade, ou até uma oportunidade de investir, você deixando seu dinheiro todo em imóveis, você perde essa flexibilidade que ter dinheiro investido te traz e te permite, né? Então, por isso não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta, como a gente sempre fala. Uhum. E, Matheus, me conta, como que você lida com o dinheiro? Você disse que comprou o imóvel por acaso, que gasta menos por acaso. Qual que é a sua relação com o dinheiro desde o começo, né? Desde o seu primeiro salário? Ah, desde o primeiro salário era ainda pior, porque antes eu gastava mais do que eu ganhava, né? Então, normalmente eu passei boa parte da minha vida no vermelho. Eu gastava mais ou menos uns R$ 100 a mais A do que eu mais. ganhava. Aí eu juntava, tipo, vinha algumas férias, aparecia algum bico pra fazer. Aí eu compensava esses R$ 100 e ia nessa. Tanto que quando eu comecei até os 28, mais ou menos. 28, não, acho que com 30 mesmo. Depois que eu entrei pra TI. Antes de entrar pra TI, eu não tinha economia alguma. Tava no nome sujo, tava todo lascado. E o que que te deu start para você mudar? Eu percebi que eu não ia aguentar fazer o que eu fazia a vida inteira. Essa loucura de ficar saindo 7 da manhã de casa, chegando 11 da noite. Comecei a cansar. Aí falei, pô, tá na hora de mudar, né? Eu cansei de ser pobre, né? A gente Falei, cansa uma hora, eu né? preciso tomar alguma decisão na minha vida pra mudar isso aqui. Aí tentei começar. E assim, eu já tento isso há muito tempo. É que eu demorei um pouco pra acertar. Eu tentei. Eu escolhi as primeiras escolhas de carreira foram meio impensadas, né? O pessoal, faz o que você gosta. Não é bem assim. Escolhe uma coisa que você gosta que dá dinheiro, porque senão também não dá certo. E aí, como eu tentei fazer quadrinho, tentei fazer game, tentei ser detetive particular, tentei ser polícia civil, eu tentei ser um monte de coisa. Eu caí na TI sem querer também, porque eu comecei a fazer a faculdade pra entrar com um cargo maior na polícia civil, porque a cada 5 anos que tem a prova, eu falei, preciso fazer alguma coisa nesse meio tempo, já que eu Uhum. reprovei uma vez, né? E aí, sem querer, eu comecei na TI e eu falei, pô, dá mó dinheiro aqui, né? E é mais fácil do que ser polícia civil. Aí segui carreira e subi rápido de cargo. Eu atingi o nível máximo em 1 ano e meio. Nível máximo, assim, sem contar os peão com estrelinha, né? Supervisor, gerente, essas coisinhas. E aí eu comecei a ganhar muito, então eu já estava acostumado a ganhar pouco. Estava acostumado a viver no vermelho e do nada eu comecei a ganhar 10 vezes mais. Então, seu salário Então, meu aumentou e salário você aumentou, eu não entendi automaticamente... ainda o custo de vida, eu continuei vivendo aquela vida de tipo, não, pô, não posso gastar. Nossa, vou gastar R$ 500 no final de semana? Não. Aí depois de um tempo, quando eu já tinha alguma coisa, eu falei, não, pô, R$ 500 na semana eu posso gastar e dá certo. Então, tá vendo? Essa fase que tava te cansando te ensinou muito, que foi Uhum, a viver com menos dinheiro. sim. E aí, automaticamente, você começou a colocar esse dinheiro na poupança. É, porque era o que eu sabia, né? E Era tá onde eu sabia ótimo, que né? rendia. Começar com a poupança é um caminho, né, E eu, Andy? e eu tentei investir sozinho, também deu problema. Deu Porque falaram, problema? investe não sei onde, só que eles não falavam, não dava um leque de investimento igual ela faz. Eles falaram, não, investe no. Nem lembro o nome, a sigla lá, um monte de sigla eu esqueço. Ele falou, investe nessa CDB. aqui que vai dar certo. Aí eu pus, aí passou uma semana, menos tanto. Passou outra semana, menos tanto. Falei, não, calma. Vamos contratar alguém pra fazer isso. Foi aí que eu comecei a ir atrás de corretor e tal, que aí deu errado. E aí, sem querer, eu achei ela e aí ela fez dar certo. Agora tá dando muito certo. Agora, Andy, vamos contextualizar essa coisa do investimento rendeu menos do que você estava imaginando. Ele tem 34 anos hoje, então nessa época devia ter uns 30, 20 e poucos anos, Não, 28, mais, 32. 32. Então, provavelmente, ele recebeu uma recomendação de investimento que fosse um pouco mais agressiva e que talvez tivesse mais oscilação. O que que você diz para alguém que está vivendo isso? Está vendo o investimento cair ali, um mês sim, um mês sobe, um mês cai? O que que você diria para essa pessoa? Eu acho que a primeira coisa é estabelecer uma carteira de investimentos adequada ao seu perfil, né? Porque se você é uma pessoa mais conservadora, que está acostumado com a poupança, que é o investimento mais conhecido do brasileiro, que cresce, né, sempre, por menor que seja o rendimento da poupança, ela está sempre crescendo, você não tem perdas. E quando você começa a ouvir dicas, né, por aí, na internet ou por pessoas não qualificadas dizendo faz isso, faz aquilo, e você se vê
colocando o seu dinheiro numa aplicação e né, esse rendimento cai, ou o valor que você colocou lá fica menor e você começa a se assustar, né, é aí que você se retrai muitas vezes e fica com medo de investir, né? Então, acho que é importante já fazer um trabalho desde o início de buscar uma orientação adequada de alguém qualificado, porque senão você corre muito risco de acabar fazendo um investimento fora do seu perfil, que não atende aos seus objetivos, né? Porque toda vez que a gente pensa numa carteira de investimentos, a primeira coisa é saber para que você está investindo, quais são os objetivos de curto, médio, longo prazo, e qual é o seu perfil. Essas são as informações principais. E aí depois é que a gente vai pensar em produto, em famílias de investimentos, né? A gente não faz nada assim, investe aqui que é muito legal, ou que está dando muito dinheiro, né? Muitas vezes eu vou em palestras, as pessoas falam, qual que é o melhor investimento? Nossa, depende de quem você é, de como você investe, de como você acredita que seja um rendimento. Por exemplo, a questão dos imóveis é muito comum. O brasileiro, ele enxerga, ele gosta de investir naquilo que ele enxerga, que ele consegue pegar, que é tangível, né? Os imóveis trazem essa ideia. E não tem nada de ruim investir em imóveis. O que é ruim é concentrar tudo num único tipo de investimento. É você apostar todas as fichas naquela modalidade, né? E não considerar que existem riscos também. Acho que é importante trazer esse ponto dos riscos dos imóveis. Eu acho que esse risco dos imóveis é importante, principalmente se o objetivo desse imóvel é guardar para aposentadoria, né? Sim. Matheus, como que você imagina que vai ser a sua vida na aposentadoria? Como é que você está se planejando quando você quer se aposentar? Você quer manter o mesmo padrão de vida na aposentadoria? O que você pensa sobre ela? Se eu pudesse, me aposentava amanhã, mas como não tá dando, Todos o nós. mais cedo possível, eu gostaria, não tem como eu saber, porque eu preciso ver se vai dar certo isso. Já apareceu essa questão aí dos impostos, que eu já não sabia, então tem muita coisa a se considerar. Mas com o plano anterior, era daqui 10 anos. E aí eu quero fazer meus projetos particulares, né? Vou ver se eu consigo o que eu queria, mesmo ser quadrinista, mas desculpa aí os quadrinistas, mas vocês não ganham o suficiente, a maioria não ganha nem o suficiente para passar o mês. E de repente tocar meus projetos, fazer meus quadrinhos, meus jogos, ficar tranquilo. Continuar trabalhando, mas sem me preocupar com bater a meta do mês, né? Sem me preocupar com as contas em si. Trabalhar porque eu gosto. Então, a gente tem um cenário aqui que, assim, ele tem 34 anos, quer trabalhar até os 44 CLT, provavelmente com uma renda mais garantida, e depois trabalhar com projetos pessoais. E se aposentar, provavelmente, com 65, que é mais ou menos a idade que a gente hoje consegue parar de trabalhar. Qual é a dica para ele chegar a ter esses planos realizados, né? Chegar até os 44 bem, chegar até os 65 pronto para se aposentar? Acho que uma coisa ele já faz, né? Que é viver abaixo do padrão que ele poderia viver. Dentro da renda, a renda dele aumentou, mas ele não subiu o padrão compativelmente com essa renda. Ou seja, ele continuou tendo uma vida mais modesta, gastando um pouco mais, porém tendo uma sobra, tendo um fôlego no mês para poder investir. Seja nos imóveis, seja em qualquer outro tipo de investimento, né? Numa carteira mais diversificada. Então, a primeira coisa, acho que é viver abaixo 2 degraus ou 3 degraus abaixo do que você poderia viver com aquela renda, né? Sempre ter uma sobra. A segunda é aprender a investir, né, de forma diversificada, adequada, dentro dos objetivos e dentro do perfil de investimentos. Terceiro é manter uma disciplina, né? Porque em 30 anos, em 10, 20, 30 anos, muitas coisas podem acontecer. A gente sabe que a vida não é uma linha reta, né? Ela é cheia de percalços, cheia de altos e baixos. Nesse meio tempo, pode ser que a renda dele venha a subir ou venha a cair, né? E manter essa disciplina, manter esse olhar de longo prazo, né? De enxergar o futuro, né? Não ficar visualizando somente o presente. Ter flexibilidade para lidar com essas mudanças, porque se acontece, por exemplo, como aconteceu a pandemia, né? Muita gente ou perdeu emprego ou
negócios que fecharam e tudo, e as pessoas ficaram na inércia muitas vezes, esperando aquilo melhorar, e aí não melhorava, e aí fica empurrando aquele mesmo padrão de vida sem tomar decisões para mudar e se flexibilizar e se ajustar a uma situação nova. Então, quando a gente pensa no horizonte de tempo que a gente tem até a aposentadoria, a gente tem que considerar que nem tudo serão flores, acontecerão altos e baixos, e a gente precisa ter flexibilidade para lidar com essas mudanças na vida, né? Então, isso aliado à disciplina, aliado ao planejamento, bons profissionais, né, que a gente contrate para nos auxiliar a tomar boas decisões, porque tem um outro lado que é o nosso emocional. O nosso emocional muitas vezes nos prega peças. Então, por exemplo, se você vai comprar um carro, você chama um mecânico para te ajudar a ouvir os sons do carro, verificar se aquele carro está adequado, né? Se tá, não é só a beleza do carro, né? E por que para investir, muitas vezes, a pessoa quer fazer por conta própria, sem considerar um profissional que vai ajudá-la a pensar melhor, a ter clareza e ter um pouco mais de cabeça fria na hora da decisão, né? Porque a gente, às vezes, por exemplo, nesse mundo dos imóveis, às vezes você está de férias, passeando na praia, e aí vem um corretor, te chama como oportunidade única de comprar um lote na praia. Quem nunca, né, passou por isso? De comprar um lote, aí ele faz você assistir um vídeo, te oferece um coffee break e tal. Quando você vê, você já está assinando um contrato de comprar lote na praia, num negócio que você nem queria, você nem sabia, e você está indo totalmente pelo impulso, no papo do vendedor, né? Enquanto que se você tem uma pessoa que você confia, você fala assim, tá bom, legal, me dá o papel aqui que eu vou levar para o meu consultor, para o meu planejador, para ele avaliar, e depois eu volto com você, né? Que aí você dá aquela esfriada na cabeça para pensar direito, para pensar com calma, para fazer conta, planejar cenários, e aí sim tomar uma decisão. Pode ser uma boa oportunidade, mas com os números, né? Com tudo na mesa, com clareza, para você não se enrolar. É isso, né? Acho que a emoção às vezes te trai, e aí ter essa figura do profissional que te ajuda a colocar o pé no chão. Às vezes você vai tomar essa decisão, mas você vai tomar ela de forma consciente, né? Matheus, que dúvidas você tem para tirar com a Andy? Pode ser dúvidas que você já até trouxe no passado e que você queira esclarecer aqui pra gente. Explica pra gente um pouco sobre os impostos, que eu não considerei essa parte. Talvez algum outro gasto que tenha, que pode influenciar no Acho que lucro. tem, no caso dos imóveis, né, que é o assunto que a gente está falando, quando você compra um imóvel, por exemplo, para investir, para obter renda de aluguel, é importante você saber que daquela renda você vai ter que pagar imposto, né? Assim como a gente paga imposto de qualquer renda. E quando você compra um imóvel para vender, na venda também você tem o ganho de capital, né? Que é sobre o lucro que você obtém. Então, como você falou, às vezes eu compro um imóvel por 100, vou vender por 200. Em cima daqueles 100 de lucro, você tem que pagar 15%, né? Então, muitas vezes a pessoa faz a conta desconsiderando a questão tributária, e isso precisa estar sendo avaliado para não correr o risco de superestimar aquele lucro, de achar que aquilo vai ser bruto e não líquido, né? Isso é importante. Outros custos também, outros riscos, eu acho que é importante trazer. Muita gente acha que imóvel é um bem que só valoriza e que não tem risco nenhum, né? Que não vai te dar nenhum risco, mas na verdade não. Por exemplo, se você compra um imóvel para alugar, você tem o risco de vacância. O que é isso? É quando você não consegue o inquilino, né? Ou fica um tempo sem inquilino. Aí você tem custos de condomínio, de IPTU, enfim, a manutenção daquele imóvel enquanto ele está vazio e você não está tendo a renda. Você tem o risco da desvalorização do bem também. Imagina uma pessoa que comprou um imóvel nos anos 70, numa região que hoje a gente considera que é a Cracolândia, em São Paulo. Aquele imóvel que prometia ser trazer uma super lucratividade, a pessoa comprou pensando na aposentadoria, hoje, se ela vender, pode ser que ela tenha uma super desvalorização, né? Enfim, e o aluguel lá também não pode ser muito alto, porque é uma região perigosa e tudo mais.
Você tem o risco da manutenção mesmo, né, do bem. O bem vai envelhecendo, ele vai depreciando. Então, vira e mexe, acontece um problema que você tem que desembolsar. Geralmente é o proprietário, né, que desembolsa, ou ele tem que dar um desconto no aluguel, né? Então, tem vários riscos que muitas vezes a gente não coloca no papel e acredita que vai ser um excelente negócio e se apega muito a isso né, e não enxerga os problemas também. Sim. Fazer E mais um? pode, por favor. Quais seriam os coisas o que você pode falar um pouco sobre os prós e contras de aluguel versus compra e venda? Olha, a questão do aluguel é que você precisa, para você ganhar dinheiro com aluguel, você precisa juntar, né? Tanto com o aluguel quanto a venda, você precisa juntar o recurso do imóvel inteiro para começar a ter uma renda, né? E aquela renda, a gente tem que pensar, sempre que a gente faz um investimento, a gente tem que pensar no payback. O que que é isso? É quando é que aquele investimento ele vai se pagar. Então, se você pagou 200 mil por aquele imóvel e você começa a ter um aluguel de R$ 1.000, que geralmente é 0,5% do valor do bem, você vai demorar 200 meses para ter de volta o dinheiro que você colocou. Ainda não é o lucro, né? Uhum. Ainda você está se pagando pelo que você gastou naquele imóvel, né? Aí só depois é que ele vai começar a te dar lucro. Se fosse um negócio, a gente pensaria com essa cabeça, né? A compra e a venda, geralmente na venda você já tem vamos dizer assim, um montante maior, que aí você pode pensar em outras formas de liquidez, mas da mesma forma você leva um tempo para juntar o recurso, para poder revender, né? Você tem o problema da venda é que às vezes ela demora muito, né? Então você precisa de liquidez, mas aí você está com aquele imóvel parado e não consegue vender. Às vezes a gente superestima o valor do imóvel e aí vem uma oferta 20, 30% menor e aí você não quer vender por aquele valor porque você acha que o seu imóvel vale mais. A gente sempre acredita que o que é nosso, né, vale mais. Isso é um viés comportamental também. Uhum. Então, tem vários prós e contras, né? E acho que o mais importante é isso: é saber o que está fazendo, fazer com planejamento, entender os riscos, entender o tempo que você vai levar para concretizar aquele negócio e como que você está preparado para esse período, quanta liquidez você tem, né? Quanta disponibilidade, dinheiro disponível você tem para suportar aquele período. Então, são várias questões que a gente precisa considerar. Nunca é tão simples quanto parece. Uhum. Matheus, você chegou aqui falando pra gente que tinha feito uma conta e que os imóveis iam te deixar milionário. Que conta foi essa? Eu não posso contar assim Ah, também, né? pode, a gente tá aqui pra contar os segredos. Então, na verdade, a conta foi justamente o que foi comentado no começo. Não vou dar tanto detalhe assim, porque não quero criar tanto competidor, né? Ah, Mas, basicamente, compra o imóvel num ponto específico e a renda vai um pouco maior quando ele ficar pronto. E aí você, em vez de ter que esperar quitar a dívida ou esperar ele valorizar por conta própria, você já sabe que ele vai valorizar. Porque você compra ele na planta, a pessoa não quer esperar, e aí quando você for vender, você com certeza, assim, tem uma chance muito maior, não posso falar com certeza, porque o mundo é maluco, mas tem uma chance muito maior de você ter lucro. então Diferente de você. você comprar um imóvel pronto e revender ele pronto. Meio que você pagou o preço de um pronto e vai revender pronto. Entendi. Então você compra ele na planta, Uhum, financia. uhum. Quando entregam as chaves, você quita o financiamento, vende, quita o financiamento e fica com o lucro. E com Isso. esse lucro você dá entrada no próximo, Uhum. e aí você vai fazendo isso por 20 anos. Mas, como a Andy falou, nesse meio tempo você tem custo de imposto, você tem custo de vacância do apartamento. Então, né, você entregou as chaves, você precisa pagar condomínio. Se você não pagar condomínio, você precisa alugar. Então, o que estava na sua cabeça? A ideia era comprar o imóvel e vender quando entregar a chave, já comprar outro. Isso. Entendi. Eu sei desses custos, eu sei que talvez você tenha que pagar algumas parcelas, está incluso no plano, mas mesmo assim, eventualmente eu recebo de volta, porque Uhum. lucra muito mais.
Então, mesmo considerando imposto, por mais que talvez não seja em 10, seja em 15 anos, mas assim, vai ter lucro, vai render. Existe uma estimativa de quanto rende um apartamento na planta depois que ele fica pronto? Olha, eu não tenho esse número assim de cabeça, mas sim, um imóvel comprado na planta, em geral, né, ele vai ter uma valorização quando ele ficar pronto, porque é o que ele falou, as pessoas não têm, eh, muitas vezes a pessoa tem pressa, não tem eh, eh, paciência para esperar o imóvel ficar pronto, e quem tem paciência acaba ganhando com isso, né? Porque a gente ganha pelo tempo que a gente espera, né? Uhum. Então, vamos supor que ele tem aí 20, 30, 40% de lucro, assim como, por exemplo, quem compra um imóvel no leilão, que muitas vezes vem descontado, né? Vem abaixo do preço e a pessoa também consegue obter uma lucratividade em cima da venda desse imóvel depois, né? Só que tem que ter um fôlego para suportar o tempo, né, dessa venda, o tempo de pagar essas parcelas, tem que estar no orçamento, porque senão você se enrola com as parcelas, aí você começa a tomar crédito para poder pagar as parcelas do imóvel. Por isso que não pode ser só a estratégia do imóvel, tem que ter dinheiro líquido também aplicado para garantir que ao longo do tempo desse processo, né, que você precisa para que esse bem comece a realmente te dar lucro, fechar o negócio, né, efetivar esse lucro, você consiga sustentar o seu padrão de vida até lá, bancar suas contas, bancar as parcelas, bancar as intermediárias, enfim. É muito importante ter esse cuidado. Não é um mau negócio, não é uma ideia ruim, é uma ideia boa. Só que, como eu digo, não se apegar somente a essa opção, a essa possibilidade, e garantir também que o dinheiro do lucro seja bem investido, porque senão você Uhum. recebe o lucro e aí na hora de investir você investe numa poupança, perde para a inflação e aí? Sim. Então tem que ter todo esse olhar mais holístico, né? Mais 360 graus para entender o que está se fazendo com esse dinheiro também. Ou então você queima ele fazendo uma viagem, né? E aí, cadê a Volta pro zero. aposentadoria? Já foi, né? Já era. Passa muito rápido, gente, o tempo. Eu tenho 50 anos, né? Mas eu vejo assim, se eu tivesse começado há 20, 30 anos atrás com uma estratégia como ele, né? Eu acho que você já tem um. Né, eu discordo quando ele fala, eu gasto de qualquer jeito. Não é, não. O Matheus, com a idade que ele tem, ele já está muito melhor que muita gente que eu conheço. Então, está indo Olha num bom aí. caminho. Muito bom. E quando a gente está falando dessa transação que vai trocando de imóveis e pensando que esse dinheiro é para aposentadoria, em que momento ele deve pausar essa estratégia e entrar em outra estratégia já pensando em pegar esse dinheiro e se aposentar? Quanto mais avança a nossa idade, a gente precisa ir reduzindo os riscos, né, e começando a ter uma estratégia mais conservadora, porque quando você é jovem, você tem muito tempo pela frente para recuperar eventuais prejuízos, né, para mudar a estratégia e tudo. A partir dos 50, 55 anos, quando ele estiver chegando mais perto do período efetivamente de. Claro que ele falou que em 10 anos ele já quer ter a liberdade de trabalhar no que ele gosta. Não quer dizer parar de trabalhar. Então, eu diria assim, com 10 anos ele alcança a liberdade financeira, né? Mas aí, a hora de parar mesmo, de usufruir efetivamente daquele patrimônio, aí, quando estiver chegando mais perto aí da maturidade e tal, é melhor começar a fazer estratégias mais conservadoras, menos arriscadas, para não cair, né, no risco de não ter tempo hábil para recuperar eventuais perdas nesse caminho. Estratégia conservadora, um investimento em renda Renda fixa. fixa, tesouro, fundos mais conservadores e assim por diante, né? Não quer dizer que você não possa ter um pedacinho seu patrimônio em ações, em fundos imobiliários, enfim, em outros ativos que você considere que combinem com seu perfil, né? Mas a exposição a risco tem que ir caindo ao longo da vida, né? Não dá para a Uhum. gente querer se manter aventureiro, né, nessa questão dos investimentos, né? Claro que você pode fazer suas aventuras à vontade. Muito bom. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro Verdade ou Mito. A gente tem algumas frases aqui, algumas delas você já passou, mas eu vou trazer para a gente deixar claro.
Investir só em imóveis é a melhor forma de garantir a aposentadoria? Não dá para dizer isso, né? Como a gente falou, o só é a palavra aí que está sobrando. Investir em imóveis pode ser uma forma, mas não precisa ser a única e nem deve, para que a gente não corra o risco aí da não diversificação, né? A poupança é um investimento seguro e suficiente para o longo prazo? Definitivamente isso é um mito. A poupança, ela em vários momentos aí da nossa história, ela perde para a inflação. Então é como se estivesse deixando o dinheiro no colchão, perdendo valorização. Então não se deve, se a gente pegar aí os últimos 20 anos e comparar a poupança e o CDI, você vai ver que quem ficou na poupança perdeu muito dinheiro, deixou de ganhar, no caso. Deixou de fazer o ganhar, dinheiro trabalhar para deixou você, de né? fazer o dinheiro trabalhar, né? Muito bom. Começar aos 30 é suficiente para se aposentar bem? Esse depende. Por quê? Depende de qual é o aposentar bem, né? A visão de aposentar bem que você quer. Se você quer, por exemplo, viajar todos os anos para fora do país, se você quer ter bens, carros de luxo, etc., então você pode começar aos 30, mas você vai ter que fazer um esforço muito maior, né? Se o aposentar bem tem a ver com uma vida mais frugal e tudo, acho que é o mínimo, né? 30 anos seria o mínimo. Porque antes disso, como ele falou, a gente não está vendo, né? A gente não está visualizando esse longo prazo. E quanto mais tarde você começa, maior o esforço que você tem que fazer. Então, se você começar aos 40, você tem que fazer um esforço muito maior do que se começasse aos 30. Então, sim, é interessante. Agora, depende do que você quer conquistar lá na frente, né? De qual tipo de aposentadoria que você está esperando e qual é a capacidade de aportar dinheiro que você vai ter ao longo desse período para chegar lá, né? A gente tem que fazer conta e simular cenário. É isso. Bom, e agora a gente vai para o quadro Se Eu Soubesse Antes. E aí eu queria saber de você, Matheus, se você, com as informações que você tem hoje e a estratégia que você adotou, se você soubesse dessas informações lá no começo da sua carreira, o que você faria diferente? Bom, eu começaria a fazer tudo que eu fiz mais cedo. Para começar, eu teria feito faculdade mais cedo, teria ouvido o que todo mundo diz. E quando você é jovem, você não liga para o que os outros falam e acha que não, que é mito, que não vai dar certo. Dá certo. Para quem acha que não dá certo, dá certo. Na maioria das vezes. Às vezes não, mas a chance de você conseguir tentando é maior do que se você não tentar, é bem maior. Bem maior. E eu começaria a tentar mais cedo, prestaria atenção nessas coisas mais cedo. É isso, né, Andy? Acho que é o mais cedo que é o pulo do gato, né? O que as pessoas com menos de 30 deviam saber sobre a aposentadoria hoje? Bom, eu sempre falo, minha filha tem 18 anos, e quando ela tinha uns 12 anos, ela me perguntou, mãe, você é educadora financeira, qual é a dica? Eu falei assim, dica é a seguinte, guarde 1/5 de tudo que você receber. Se você receber R$ 100, você guarda 20. Se você receber R$ 1.000, você guarda 200. Se você fizer isso desde o início, desde o primeiro dinheiro que você receber, certamente, na minha idade, com 50 anos, você vai alcançar o seu 1.000.000, você vai ter essa possibilidade. Não sei se esse 1.000.000 vai ser suficiente para sua aposentadoria. Depende, como eu falei, do como você quer se aposentar, se você quer parar de trabalhar ou não. Mas construir o hábito de poupar todo mês, quanto mais cedo possível, e aprender a investir, né, ter o cuidado de investir bem, certamente nessa regularidade, essa disciplina e boas escolhas vão fazer você chegar lá na frente com muito mais tranquilidade do que sem fazer essa lição de casa. E poupar também vicia, né? Porque a gente fala, Total. o gastar, a gente gasta, gasta, gasta e a gente não consegue parar de gastar. Mas quando a gente guarda e a gente consegue guardar e começa a ver o dinheiro crescer, também dá uma satisfação, né? Super dá. É a mesma, eu acredito que seja quimicamente o mesmo efeito, né? Você começa a ver seu dinheiro crescer, você começa a ver, e não o dinheiro pelo dinheiro, né? Mas você tem objetivos e sonhos e projetos na vida e começa a visualizar eles chegando mais perto da concretude, né? Da realização. Poxa, isso dá um prazer muito grande. Então, a dica é para as pessoas experimentarem esse lado da satisfação com o dinheiro, inclusive, né? é uma fonte nova de dopamina. Toda vez que estou meio triste, eu vou lá e falo, vamos ver quanto a gente conseguiu para mim. Aí eu olho e falo,
Olha Aí aí, fico feliz tá e vendo, gente? toda a tristeza vai embora. Olha que legal. Compensação, se você olhar a conta que você acabou de fazer na internet, também, né? Você pode ficar satisfeito no momento da compra e depois essa alegria já passa, né? Essa é mais duradoura, de fato. Porque eu Viu? não vou ficar triste no dia seguinte. Boa dica. Bom, agora a gente vai então para as perguntas do público. A gente abre caixinhas de perguntas e também abre a possibilidade das pessoas mandarem para a gente lá no Planejar para a Vida as perguntas que elas têm. E aí as perguntas que a gente tem para hoje. A Mariana perguntou: vale mais a pena investir em imóveis físicos ou fundos imobiliários? Mariana, depende, porque depende do seu perfil como investidora, né? Os fundos imobiliários são uma outra forma de investir em imóveis sem a necessidade de você comprar um imóvel. E eles têm algumas vantagens. Por exemplo, você pode diversificar em vários fundos de investimentos, né? Então, você tem fundos de tijolo, fundos de papel. Você não precisa ter o valor total do imóvel para começar a receber os dividendos, né? Porque você compra um imóvel, você não consegue alugar você só construiu o banheiro, você não consegue alugar só o banheiro. Já o fundo imobiliário, não. A partir das primeiras cotas que você compra, você já começa a receber dividendos. Inclusive, né, Matheus, a gente começou, né, a falar sobre os fundos imobiliários, estamos começando a investir em fundos imobiliários. Então, é interessante, mas eu não diria que é um ou outro. São estratégias que podem se complementar e se combinar, com certeza. E todo fundo imobiliário paga dividendo? A maioria dos fundos imobiliários pagam dividendos, né? Alguns pagam no aluguel, outros pagam na venda, assim como nos imóveis, né? E aí, para escolher bem um fundo imobiliário, você precisa avaliar os fundamentos desse fundo, assim como quando você vai escolher uma ação. Então, escolher qual é o tipo de fundo que você está comprando, quem é o gestor desse fundo, como que estão as médias de dividendos pagos desse fundo, como que está a solvência dele, a vacância. Então, tem também uma análise completa para escolher os fundos imobiliários. E para quem que a gente faz essas perguntas para fazer essa análise? A gente precisa analisar, existem ferramentas, instrumentos, sites específicos que você entra na gestora do fundo e você consegue visualizar todas as informações daquele fundo. Muito bom, importante, né? As pessoas não podem investir sem ler sobre o fundo, sem saber onde está investindo, claro. né? O Eduardo perguntou: como saber se o que estou guardando hoje vai ser suficiente para o futuro? Pergunta de milhão. A gente precisa simular um cenário, viu, Eduardo? Alguns cenários, né? Primeiro, como eu falei, avaliar o que é o suficiente para o futuro que você deseja. Qual é a renda que você espera obter nesse futuro? A renda passiva, né? Depois, a gente faz uma conta, né? A gente usa a calculadora financeira para avaliar qual é o valor que você precisa juntar para poder sacar, né, resgatar todo mês essa renda passiva. E quanto você precisa aportar a uma determinada taxa de juros para alcançar esse valor. E aí, essa taxa de juros precisa ser considerada a taxa real, porque em 20, 30 anos existe o efeito da inflação. Então, se a gente não contabiliza a inflação e considera só a taxa nominal, né, que a gente chama que é a taxa bruta, você pode fazer uma conta muito errada e não alcançar o objetivo. Então, a gente precisa olhar o teu caso e avaliar qual é a renda que você quer, quanto você precisa juntar e quanto você vai poder aportar todo mês, considerando aí as perdas da inflação e os rendimentos desse investimento. Então, é isso, não dá para responder, né? Precisa fazer a conta. Mas um profissional CFP vai te ajudar com essa coisa. Eu ia dar essa dica pro Eduardo, contrata ela, por favor. Contrata antes. Resolve todos os seus problemas. Ou busque um planejador lá no site E da aí você vai curtir a Planejar. vida, vai se divertir, vai fazer outras coisas. É isso. Olha só. Matheus curtindo a vida, pensando em se aposentar, com a vida tranquila. Matheus, e agora a gente tem uma proposta para te fazer. É o quadro Conversa com o Futuro. A gente quer que você imagine, esse aqui é você no futuro. E a gente quer que você imagine e diga o que você gostaria de dizer para o seu eu do futuro, que já passou por todos os desafios e está colhendo os frutos que você está plantando agora. Eu gostaria de dizer lembrar que você não chegou aí sozinho e que agora é a sua vez de ajudar os outros. Então, espero que você já esteja fazendo isso e obrigado por resistir até aí.
Você acha que você vai chegar com tranquilidade lá nessa Vou. etapa? Uhum. A gente também acha, né? Com Pior uma já pessoa passou. planejada. Pior já passou, já. E o melhor também, já buscou ajuda profissional Uhum. e já está endereçado para o caminho. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês hoje. Obrigada por compartilharem tantas histórias. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço. Obrigada, Andy, por ajudar a gente aqui com as dúvidas. Eu que agradeço, estamos juntos. E se você tem dúvidas sobre como se aposentar e quer chegar nessa etapa da sua vida também com mais tranquilidade, busque um planejador financeiro CFP lá no site da Planejar e fique com a gente ouvindo outras histórias, mandando suas dúvidas. Quem sabe você também não vai ter mais tranquilidade para se aposentar no futuro. Planejar para a vida. Quem se planeja tem futuro.